Olá, queridos, uma ótima tarde, um feliz sábado, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. A grande satisfação é estarmos aqui novamente para continuarmos, com o tema que vem sido apresentado desde o sábado passado sobre os dízimos e as ofertas, o princípio fundamental de número 16. Estávamos em 3, no sábado passado, eu, o Wagner e o irmão Rogério. Infelizmente, hoje o Wagner não pôde comparecer, mas estamos aqui para trazer mais um pouco sobre esse entendimento tão fundamental, que é sobre os dízimos e as ofertas. E gostaria de pedir para o irmão Rogério aí poder falar um pouquinho, dar saudações aí para o pessoal. Fica à vontade, irmão. Obrigado, irmão Danilo. É um prazer estar novamente aqui e também, obviamente, uma responsabilidade grande, falar de um tema que hoje tem sido um tema que tem certamente trazido muita discussão, tem trazido muita dúvida a muitas pessoas. Como falamos aqui no estudo passado, essas dúvidas elas surgem muito mais em função de como estão sendo usados os dízimos e ofertas hoje do que propriamente dita, pela Escritura. Alguns, claro, usam alguns textos bíblicos, para fortalecer a sua ideia da não crença nos dízimos hoje, mas é um fato que todos foram levados a um novo estudo do dízimo e das ofertas em função, da má aplicação que se faz, Eu quero agradecer novamente o privilégio, de poder tratar desse tema. E, enfim, Danilo, assim, dar as boas-vindas a todos aqueles que estarão nos ouvindo hoje, aqueles que nos ouvirão no futuro, e pedimos que o Espírito de Deus sopre sobre cada um para que realmente possa entender o que esse tema deixa como um fundamento, assim como nós vemos, que está registrado no princípio fundamental número 16 dos nossos pioneiros, e creio eu, dos pioneiros já muito antes, como Abraão, Jacó, todos aqueles que um dia resolveram, pelo Espírito de Deus, dizimar e ofertar para a causa do Senhor. Amém. Então, como sempre, irmão, vamos nos colocar de joelhos, antes de nós iniciarmos. Vamos pedir a orientação de Deus para que Ele possa conduzir o nosso estudo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos através da tecnologia para louvar e engrandecer o seu santo nome. E para aprendermos, Senhor, um pouco mais sobre a sua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, derramar o seu Santo Espírito sobre esses humildes servos. Que nós venhamos agora, Senhor, abrir a sua santa palavra e mostrar o real sentido, Senhor, dessa mensagem, assim como o irmão falou, que para muitos há uma dificuldade de entendimento. Que nós possamos, Senhor, ser conduzidos por Ti. Que o Senhor venha trazer às claras todo o seu desejo e tudo aquilo que é correto para com o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela paz e pela saúde que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor venha estar habitando no seu lar, conduzindo as vossas vidas, para que eles possam, Senhor, assim ser derramado com bênçãos e que eles possam cada vez mais buscar te servir com pensamentos, palavras e obras. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos derramadas, e te pedimos, fica conosco, nos abençoe agora nos momentos que se seguem, e esteja à frente conduzindo esse estudo. É o que nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, irmão Rogério, sábado passado, o irmão falou aí várias situações, um princípio, da obrigatoriedade, do dízimo, O irmão também pegou ali um pouco de um contexto profético, e hoje o que o irmão ainda tem aí para mostrar para a gente que faltou aí um pouquinho aí para a gente poder complementar o assunto de hoje? Bom, na verdade, Danilo, o que nós gostaríamos de colocar e apenas frisar também novamente para, quem sabe, pessoas novas que não viram o anterior estejam conosco hoje,
Mas nós mostramos basicamente também que a mesma assertiva do Senhor em relação ao sábado é em relação ao dízimo, né? Quando o Senhor o chama de santo e dele. Tudo que é santo é separado, e nós acreditamos, né? Acreditamos que aquilo que Deus santificou, ele jamais iria dessantificar em algum momento, né? Não é próprio da natureza do Senhor, quando ele santifica e separa algo para ele, que ele volte atrás. Por isso ele diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo, né? Nele não há sombra de variação, né? E nós vimos também, por exemplo, que assim como ele toma para si uma porção do tempo, né, que é o sábado, que é dele, ele toma também uma porção para ele, que é dos dons que ele dá aos homens, né? Hoje nós vamos tentar fortalecer a ideia, né, não só daquilo que ele declarou, daquilo que ele nos deixou como exemplo, mas vamos ver se o Novo Testamento em algum momento concorda com o Velho Testamento, uma vez que solidificado como penso ficou o Velho Testamento em relação ao dízimo, porque qualquer pergunta simples que alguém faça ao Senhor o dízimo é bíblico? Sim, ele é bíblico. Se não fosse bíblico, ele não estaria na Bíblia. Deus não vai te dar algo, né, que ele em algum momento vai retirar, né? Por isso se faz muita confusão em relação àquilo que era a cerimônia, né? O que foi cerimonial foi previamente apontado com o antítipo, né? E no caso do dízimo, nós não vemos essa, né? Nós vemos sim uma aplicação que ela muda, não é retirada, em função do sacerdócio que muda, da lei do sacerdócio que vai mudar em Hebreus. Agora não foi retirado, assim como, né, mudou o que se fazia em relação aos cordeiros, quando o verdadeiro cordeiro veio, né? Cristo, o verdadeiro cordeiro, né? Ele, obviamente, ele inaugura uma nova forma, né? Essa nova forma, ela apresenta, pura e simplesmente, né, um testamento que estava já redigido anteriormente e que ele sela, ou ele simplesmente agora coloca em andamento, né? Quando ele, morto na cruz do Calvário, agora passa a ser, de fato, um testador efetivo. Porque até lá, se ele falhasse, obviamente que todas as promessas feitas, elas, né, teriam sido invalidadas, né? Bom, eu gostaria de convidar os irmãos a gente retomar de onde parou, porque quando a gente fala de ofertas e dízimos, é muito fácil a gente se perder naquilo que era o dízimo anual, naquilo que era o dízimo trienal, e naquilo que era a diferença entre o meio ciclo, por exemplo, que era uma oferta especificamente para manter, né, o santuário, não era para levantar o santuário, era para manter, assim, né, reformas que eram necessárias, né, com as intempéries do próprio deserto, enfim, né, o santuário precisava, vez por outra, ter algumas reformas sendo feitas, que precisavam ser feitas, havia o meio ciclo. Havia as ofertas alçadas, que são as ofertas aqui apresentadas em Malaquias, e as ofertas voluntárias, né? Então, claro, eu não vou entrar nesse aspecto, porque sei, Danilo, que você vai entrar com um pouco mais de propriedade nisso, mas sim, a gente gostaria de poder, pelo menos, pincelar o que realmente, né, é pautado como os dízimos e ofertas alçadas de Malaquias, que o grande ataque que se sofre hoje, né? Então, no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 8, né, diz: Deus te faz uma pergunta ao seu povo, ele faz uma pergunta ao seu povo, e essa pergunta, ela não está presa a um tempo, não está. Enquanto houver povo de Deus, essa pergunta permanece, né? Dizemos povo de Deus aqui na terra, né? Porque nós mostramos, inclusive, quando você lê o versículo 1, que era dito: eis que envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim, etc, 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 apontando para João Batista sem nenhuma dúvida, né? E só esse texto já mostra que o assunto aqui a ser abordado, ele tem a ver com o futuro, ele tem a ver com aquilo que aconteceria mais do que com aquilo que aconteceu. Se aquilo que aconteceu era uma realidade, basta nós olharmos como é que os homens, no tempo de Cristo, os sacerdotes estavam usando o dízimo e as ofertas, e a gente já tem a resposta, né?
Por isso, foi lá que Jesus disse, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E essa afirmativa de Jesus, casa de meu pai, é exatamente usada em Malaquias, né? Sim. Quando ele chama de casa do tesouro. A casa do tesouro é a casa do pai. Não é outra casa que senão a casa do próprio pai, né? Essa é a casa do tesouro, até porque o templo era erigido para que pudesse se manifestar no tabernáculo a glória do pai, né? Bom, uma vez que a gente entende isso, em Malaquias 3,8 diz, roubará o homem a Deus? Essa é uma pergunta que ele faz ao seu povo, a cada um de nós. Ele pergunta para o Danilo, ele pergunta para o Rogério, ele pergunta para o Maxson, ele pergunta para cada um dos que estão nos ouvindo. Ele diz, escuta, acaso roubará o homem a Deus? Ou seja, tem como você me roubar? Né? E antes que a gente respondesse para ele, né, dizendo, não, senhor, não tem como roubar o senhor, como é que eu vou? Ele diz, todavia vós me roubais. Então é uma afirmativa dele. Eu, se quero pensar no dízimo, antes de pensar na forma teórica, eu tenho que pensar apenas na forma prática. Eu tenho que responder para ele. Não adianta eu querer fugir dessa pergunta dele. Não adianta eu querer dizer, mas senhor, veja bem, não. Ele está me dizendo, você me rouba. Então não tente me ensinar a Bíblia. Não tente me ensinar a Bíblia. Apenas me responda o que eu preciso que você me responda para o teu bem. Eu não quero que você passe me roubando. Porque o roubo é uma transgressão do mandamento. Então ele já afirmou, você está me roubando, não arrume desculpa. É como se dissesse, né, não faça como Nicodemos que se fez de desentendido. Acaso pode o homem voltar ao vento? Nicodemos, você sabe o que eu estou te falando, Nicodemos. Né? Não tente arrumar desculpa para mim. Então, você me rouba, tá? Apenas assuma que você me rouba, porque tudo que eu preciso para te perdoar é que você reconheça o teu pecado. Sou eu que estou te dizendo, você está me roubando. Eu só quero a tua confissão, nada além disso. Né? Por quê? Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Né? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E o que precede o perdão é o arrependimento. Né? Então, assim, vós me roubais e dizeis, bom, então, peraí, vocês me roubam, fato. E ainda me dizem, mas em que nós te roubamos, Senhor? Como se não soubessem em que estão me roubando. Vocês sabem no que vocês estão me roubando, sabem. Vocês podem não aceitar, mas sabem que estão me roubando. E no quê? Ele mesmo finaliza, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então veja que interessante, ele não está dizendo você está me roubando na oferta voluntária, porque a oferta voluntária é tua. Se resolveu dar, você dá. Você não resolveu dar, você não dá. Mas a oferta alçada é aquilo que eu pedi, é aquilo que é meu. No momento que você decidiu batizar-se, no momento que você decidiu e escolheu ser um servo meu, um filho meu, automaticamente você tem que aceitar as condições para tal. E uma das condições é o mandamento que diz não roubarás ou não furtarás. Então, no momento que você aceitou ser um filho de Deus, no momento que você aceitou ser do povo de Deus, essa questão agora, né, ela é automática. Você precisa devolver os dízimos e as ofertas porque são dele, não são tuas. Né? Então, nós falamos das ofertas alçadas, Danilo, né? Fomos para Números capítulo 18, que foi onde mais ou menos a gente, né, encerrou, e eu gostaria só de voltar a Lume para deixar isso mais claro, né? Porque as pessoas podem não entender o que é uma oferta alçada. Alçado é a mão levantada, né? Diz, ó, eu alço minhas mãos, né? Eu levanto minhas mãos, como Cristo, que fez um solene juramento, né? Quando ele jura, né, pelo próprio Pai, e também quando ele ora pouco antes de ressuscitar a Lázaro, né? Para que fique bem claro que o que estava sendo feito ali, para que todos vissem que o que estava sendo feito ali era feito pelo poder do Pai, né? Números 18, a partir do versículo 24, diz, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, mão levantada, né? Ó Senhor, olha, tá aqui, ó, é teu, tá aqui, onde todos veem, todos podem ver, né? Diz, tenho dado por herança aos levitas. Então, foi dado, né, aos levitas. Deles oferecereis, e aí ele diz assim, ó, versículo 26, também falarás aos levitas e dirás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada, que é o dízimo dos dízimos, certo? Então, a oferta alçada, ela faz parte do dízimo, né? Aqui
em relação aos levitas, dízimo dos dízimos. Até eles tinham que devolver a oferta alçada. Por quê? Santo ao Senhor, nem eles não podiam ficar. Embora eles, né, separados para o sacerdócio, separados para cuidar das coisas do santuário, mesmo eles tinham que devolver porque pertencia ao Senhor, né? Aí o versículo 28, assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. 29, de todos os vossos dons, todos, não era só alimento aqui, de todos os vossos dons, versículo 29, oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Veja que era uma parte santa de Deus. Então, até aqui, não há muito o que discutir. No livro de Números, ainda voltando um pouquinho, Danilo, né, versículo 15, vai ficar clara essa questão do quão sagrada é a mão levantada, né? Como é essa oferta alçada, né? No capítulo 15, então, versículo 28, diz: o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Então, havia o pecado por erro, que era chamado em algumas versões de pecado por ignorância, mas que pode ser entendido como pecado por fraqueza, né? Você erra porque é fraco, você erra porque é ignorante, você erra, enfim, né? Mas havia um outro pecado, e esse não podia ser perdoado. Nós vamos ver qual era, né? 29. Para o natural dos filhos de Israel, para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, né? A tal alma será extirpada do meio do povo. E logo depois, né, ele diz, por quê? Porque desprezou a palavra do Senhor. Então, por exemplo, o Danilo, o Rogério e todos que nos ouvem, quando você, por exemplo, tem uma luta com algo, você está lutando e você ainda não venceu, você erra por fraqueza, você peca por erro, você peca por fraqueza, você cai de joelho, Senhor, me perdoa, novamente eu caí, não importa, pecado é pecado, né? Agora, existe o pecado da mão levantada, como dizemos, que ele deu um exemplo aqui, o pecado da mão alçada desprezou a ordem do Senhor, né? Não é que você despreza o Senhor ou a ordem dele quando você peca por erro, você peca por fraqueza, por isso a confissão. Por isso, né, se pecardes, todavia, tendes um advogado no céu. Claro, o advogado no céu vai intervir, você precisa pedir perdão. É preciso, né, que o arrependimento brote no teu coração, etc, 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 né? Agora, aí ele dá imediatamente um exemplo, né? Versículo 32 vai receber um exemplo desse pecado da mão alçada. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Todos eles sabiam que no dia de sábado não era para fazer isso. Era algo que estava claro para todos eles, né? Muito claro. Aí, disse, né? E os que o acharam apanhando lenha, trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Note que, se nós observarmos, Danilo, quando foi dado o maná, muitos recolheram o maná, ou saíram para recolher o maná, perdão, quando não era para recolher. Eles sabiam que não era para recolher, mas por fraqueza, por erro, foram até lá. Veja que nenhum deles foi apedrejado e morto. Foi chamada a atenção deles, mas nenhum, porque não era um pecado de mão alçada. Eles não disseram, o senhor não disse que não é para ir? Não, nós vamos, e cara, eu quero ver, né? Esse homem aqui, daí diz assim, ó, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha, trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação. E o puseram em guarda, porque ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer, né? Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora, etc, etc, etc. Por quê? Veja que o texto diz que acharam o homem apanhando lenha no dia de sábado. Por quê? Porque esse homem foi como um desafio, foi o pecado da mão alçada que ele acabou de mostrar aqui, dizendo, o senhor não disse que não é para pegar? Olha aqui eu, estão vendo eu aqui, ó, vou lá pegar e quero ver. Certo? Que é o pecado, obviamente, assim como o pecado do Espírito Santo, né? Que a pessoa sabe, os fariseus sabiam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus, sabiam disso, Nicodemos confessa isso, e eles, mesmo assim, não aceitavam e disseram, é assim? Não. Ele expulsa pelo poder de Beelzebu.
ou seja, atribuíam ao demônio aquilo que eles sabiam taxativamente, né, que era pelo poder de Deus. Então, assim, a gente só falou disso, Danilo, para deixar clara essa ideia do que é a oferta alçada. A oferta alçada é quando você tem esse compromisso com Deus, é claro, você sabe que tem esse compromisso e mesmo assim você deixa de fazer, né? Por isso, o pecado da mão alçada, tanto quanto a oferta alçada, que é a oferta da mão levantada, é aquilo que ficava muito claro e que todos eles sabiam que deveriam fazer e que os filhos de Deus sabem que devem fazer. Tanto é verdade que o Senhor não vem e pergunta pura e simplesmente algo que poderia ter uma resposta diferente. Ele vem e diz, vocês me roubam. Por quê? Por que o Senhor é tão taxativo com isso? Porque com quem ele está falando sabe que o está roubando, né? Agora, ou pelo menos deveria saber que o está roubando. Se não sabe, é porque não foi buscar realmente, né, o texto para entender. Não foi ter um encontro com o Senhor para poder ouvir dele a pergunta. Independente do que a pessoa ache ou pense, ela tem que dar uma resposta se ela é um filho de Deus. Porque ele diz, vós me roubais toda a nação. Que nação? A nação dele, né? Não é só os levitas. Bom, no versículo 9 agora de Malaquias 3, voltando para Malaquias, né? Malaquias 3, versículo 9, ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Então, peraí, quem se está roubando? O pai. O pai está sendo roubado, Deus, ele diz, com maldição, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Eu tenho ouvido, Danilo, né, e repito, isso não é um ataque a ninguém. Eu tenho ouvido, por exemplo, pessoas dizer que aqui era só os levitas que roubavam. Não, o Senhor é taxativo. Nós temos que escutá-lo. É você na frente dele, ele está dizendo, não, toda a nação me rouba. Claro que o pecado é maior com os levitas. O pecado é maior com os pastores. Por quê? Porque se o pastor rouba, é muito pior. O roubo dele começa a fazer com que os próprios membros agora caiam no mesmo erro. Por quê? Porque por mais que ele queira falar de dízimo, como ele é infiel, não há poder na palavra dele. Ele pode abrir a Bíblia e falar do dízimo, mas as pessoas que estão ali não recebem aquilo com poder, porque o próprio pastor está sendo infiel. Entende? Então não basta uma pregação pautada na palavra, é preciso que o testemunho corrobore com isso. Pois não? Rogério, e aí nós vemos então 2 lugares, né, que efetuam aí, que na realidade estava falando de todos os homens, né, e de toda a nação, né, igual o irmão leu ali, roubará o homem a Deus, né, referindo a todos, e depois ali no verso 9, no finalzinho, se referindo novamente a toda a nação. Então, essa questão de que era só para os levitas, aí, isso daí é bem inconsistente, né? Perfeito. E há um outro detalhe interessante, Danilo, quando se fala disso, né? Por quê? Porque quando você ouve, por exemplo, argumentos contra o sábado, é o mesmo argumento. Não, isso era para o judeu, né? Mas a Bíblia, quando fala dos mandamentos, ela fala que é o dever de todo homem. É a mesma aplicação que se faz, né? É o dever de todo homem. Você não adianta querer dizer que é judeu, né? Qualquer homem é o dever dele. Claro que está implícito aqui, como, né, o homem sempre era o responsável pela família, obviamente que está implícito aqui a mulher, como nós vemos, por exemplo, né, nos pecados que cometeram, por exemplo, lá contra Daniel, quando jogaram ele na cova dos leões, entrou a família, entrou todo mundo. Por quê? Porque embora o pecado fosse dos homens, né, a família toda entrava no pecado junto, né? Nós vemos isso em toda a Bíblia, né? Bom, aí ele diz assim, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Agora, ele dá a solução, né? Trazei, versículo 10, trazei todos. Veja, aqui também derruba de novo a ideia de que fosse parte, de que fosse apenas disso ou daquilo. Não, é apenas trigo, é apenas a vida do campo, é apenas o que vem da malhada. Não, trazei todos, ele diz, né? Todos é todos, né? Trazei todos. É a mesma alusão que tem lá de Jacó. Jacó disse, né? De tudo te darei o dízimo, né? Abraão é dito que deu de todo. Claro que ali a gente sabe que havia ali a questão dos despojos, isso não tem dúvida.
Mas ele não pegou dos despojos e disse assim, não, eu vou separar só o dízimo. E o dízimo é só a parte das ovelhas, das vacas e a parte aqui dos cereais. Não, ele deu de tudo. O que veio, ele deu, né? Bom, mas aqui diz, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aqui, Danilo, eu gostaria que as pessoas nos acompanhassem em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Diz, 31, 5. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Primeiro lugar, para quê? Para que é o dízimo? Né? Para que é essa parte dos sacerdotes e levitas? Para que se dediquem à lei... Perdão, verso 4. Que eu falei do 5, mas eu voltei um pouquinho. Perdão, 4. Perdão, obrigado, Danilo. Então, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém. Ora, nós não somos cidadãos que queremos morar na Nova Jerusalém? Entendo que sim, todos nós, né? Para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Esse é o objetivo do dízimo, para que eles possam se dedicar à lei do Senhor. Pergunto, Danilo, hoje, se nós não somos levitas, e se nós somos o único povo hoje, como adventistas de verdade, pioneiros, que acreditam que estamos nesse mundo para mostrar que a lei do Senhor está em vigor. Quem são os levitas hoje, então? Quem seriam eles? Então não há mais levita no planeta. Então como nós vamos entender quando Pedro diz que vós sois a nação real, sacerdócio santo, né? Se nós somos o povo que está aí para levantar novamente as lições do santuário, por que Deus nos deu a lição do santuário? Por que Deus resgata um povo como um pilar fundamental também, né? A partir da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que indicaria um povo que teria base e luz no Santíssimo, no santuário, né? Tudo está linkado, né? Deus levanta novamente um povo que entende as lições do santuário e um povo que estará a cargo das coisas santas do Senhor, tão certo como foi naquele momento, que inclusive aqueles sim eram pequenos antítipos de nós, porque nós somos o verdadeiro povo do santuário, né? Eles não tinham a luz que nós temos hoje. Os 144 mil, alto, aqui só entram os 144 mil, falando do templo do Senhor, né? Então veja, há uma ligação que não se pode desprezar. Porém, versículo 5, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram, agora veja, muitas primícias de trigo, de mosto, azeite, mel e de toda a novidade do campo. Ok. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então veja que não há, eles separam, ó, trouxe, sim, o cereal, sim, tem cevada, sim, o cominho, sim, a hortelã, sim, né? O trigo, sim, o milho, sim, o soja, sim, né? Exemplo hipotético, mas também os dízimos de tudo trouxeram, né? Então, há um também aqui que não pode também ser desprezado de maneira nenhuma, né? E aí, voltamos a Malaquias 3, versículo 10, trazei todos. Então, a gente viu que todos é todos, né? Os dízimos, a casa do tesouro. Nova pergunta, o que é a casa do tesouro agora? Qual seria a casa do tesouro? Naquele então, a casa do tesouro, obviamente, era o templo que lá estava, que tinha o compartimento específico para se colocar os dízimos, né? Era tudo colocado ali. Agora, a casa do tesouro, vamos para um entendimento talvez um pouco mais profundo que nós hoje temos que entender. Por quê? Porque senão nós vamos dizer, não tem mais tempo, então não precisa mais. Calma, vamos ver se não tem mais tempo, né? Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, versículo 21. Vamos ler um pouquinho antes, Danilo, perdão, tá? Vamos ler o 19 até o 21, tá? Veja, diz assim, não ajuntei
não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, não fique preocupado com essas coisas terrenas, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Veja, lá em Malaquias ele diz, pode alguém me roubar? Quer dizer, você tem como chegar aqui para me roubar? Não tem. Eu estou falando das coisas celestiais. Aqui ele vai mostrar que o verdadeiro tesouro é outro, né? E olha só, o 21 agora. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O dízimo e a oferta tinha que ser dado por quem fosse exatamente movido pelo coração, por amor à causa, certo? Agora, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não há desculpa para ninguém agora. Eu poderia dizer, senhor, mas na minha cidade, na cidade onde eu estou, não tem nenhum templo, não tem nenhuma igreja da verdade presente onde eu possa devolver o dízimo. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Hoje, muitas pessoas, Danilo, estão se alimentando, como neste exato momento, estão se alimentando de uma live. Pessoas estão se alimentando de vídeos, né, de irmãos que têm dedicado tempo, têm dedicado, né, horas, madrugadas, estudando, buscando para poder alimentar esse rebanho. Então, a pergunta é, onde está o teu tesouro? Você acredita que uma live dessa, pode não ser, não há problema nenhum, mas se você acredita que uma live dessa é um tesouro, se você acredita que o irmão Danilo prega a verdade, se você acredita que o Wagner Maxson prega a verdade, se você acredita que o irmão Fábio Amaro prega a verdade, e é um tesouro para você, como muitas pessoas têm testemunhado. Eu achei um vídeo do irmão Maxson, eu achei um vídeo do irmão não sei quem, irmãos que eu nem conheço, não importa. Você sabe que aquele irmão está pregando a palavra, você sabe que aquele irmão é honesto, que aquele irmão é sincero, aquilo que você recebeu, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu coração vai se mover a ajudar aquele irmão que você sabe que hoje é um levita real, é um levita verdadeiro. Veja, eu não estou pedindo dízimo e oferta aqui para ninguém, mas a pessoa sabe que é assim. Veja que nós nós botamos um testemunho, Danilo, no estudo passado. Essa irmã disse que quando encontrou os vídeos do Maxson, que ela ouviu sobre todas as dúvidas que ela tinha, né? Ela diz que o coração dela, né, realmente entendeu que aquilo era verdade. E aí ela diz, como poderia eu não ajudar esses irmãos? Como poderia eu não devolver o dízimo a esses irmãos que eu sei que estão fazendo a obra do Senhor? Né? Então, existem sim levitas hoje. Existem pessoas honestas e sinceras que estão procurando fazer a obra do Senhor da melhor maneira que podem. Agora, um exemplo hipotético, eu sou da Assembleia e eu percebo, até que eu não tenha luz, o meu coração está lá. Para mim, o tesouro é lá. No momento que eu descubro que aquilo, na verdade, era um ouro falso, o que eu faço? Eu descubro um vídeo, eu descubro um estudo de um irmão, seja ele quem for, e eu percebo que esse irmão tem a luz que lá não tem. Eu agora começo a me alimentar daquilo. Ali está o meu coração. E ali tem que estar o meu tesouro. Entende? Por quê? Porque eu começo agora eu encontrei a verdadeira casa do tesouro. A verdadeira casa do tesouro, em primeiro lugar, templo do Espírito Santo sois vós. A primeira casa do tesouro é o templo do Espírito Santo, onde a grande pérola, que é o maior tesouro que alguém pode ter, que é Cristo Jesus, deve habitar. Então essa é primeiramente a casa do tesouro, porque a pérola de grande preço, Cristo, quer ali habitar. E no momento que ele habita, você começa a aprender as coisas de Deus e valorizar isso. Mas há uma relação íntima que é feita. O verdadeiro templo de Deus é o ser humano, sempre foi. Deus não quer levar para o céu pedras mortas, ele quer levar pedras vivas. Então, no momento que você sabe e nós vamos ver como ele vai fortalecer isso lá na frente no Novo Testamento. Aqui ele vai chamar de casa do tesouro. A casa do tesouro é o templo do Espírito Santo. O maior tesouro que alguém pode ter, né, neste templo é o Espírito Santo,
que é Cristo em espírito, que é a grande pérola, e aí você, uma vez que encontra pessoas que estão cheias do poder de Cristo, pessoas que têm, de fato, o Espírito de Deus nelas, vai procurar auxiliá-las para que elas possam fazer a obra do Senhor. Né? Pois Bom, não, Rogério, uma coisa interessante é a gente entender que o judeu, né, hoje, nos nossos dias, não é aquele mais de sangue, né, mas é aquele de coração, né? E essa aplicação ela pode ser muito bem feita também ao levita. Né? O levita não é mais aquele de sangue, né? Mas é aquele de coração, é aquele que faz a obra que o levita deveria fazia naquela época, né? E é a pessoa que faz essa obra hoje. Perfeito. E talvez, né, Danilo, o grande erro nessa questão, meu irmão, seja que as pessoas olham para aquilo, o mesmo erro que cometeram aqueles que olharam para os cordeiros reais, e acreditavam que aquilo era o fim de tudo. Aqueles cordeiros não perdoavam pecados. A Bíblia deixa clara, não pode sangue de bodes e ovelhas perdoar pecados, não pode. Cristo é o verdadeiro cordeiro. Aqueles sacerdotes, de fato, eles apenas representavam os verdadeiros sacerdotes que viriam da tribo de Judá espiritual. Cristo inaugura um sacerdócio diferente. Por quê? Porque agora não é mais pelo sangue, é em espírito. Assim como você bem colocou, não é judeu o que é na carne, né? Mas aquele que é em espírito. Então, hoje, assim como o judeu é uma classe de pessoas espirituais, também os levitas não são mais os levitas chamados pelo parentesco de Arão, e sim pelo parentesco com Cristo, da ordem de Melquisedeque. E é aí que se faz confusão. E aí aquilo que deveria ser um emblema, uma figura, porque todos eles eram uma figura dos verdadeiros sacerdotes, que devemos ser nós. Pode parecer absurdo isso, mas nós somos os verdadeiros sacerdotes, se, claro, estamos, né, cuidando da causa do Senhor, se estamos cuidando do santuário, se estamos cuidando, né, de tudo aquilo do altar de incenso, do altar do sacrifício, se estamos cuidando disso espiritualmente, se estamos realmente pregando às pessoas o significado de tudo isso, né? Onde nós apontamos para um santuário celestial. Nós não somos sacerdotes de um santuário terreno, nós somos sacerdotes de um santuário celestial. É por isso que quando nos ajoelhamos, nós adentramos o santuário celestial, nós vamos até o Pai, por Cristo Jesus. Então, nós somos os verdadeiros levitas, né? Porém, levitas pela herança da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, né? E quando entendermos isso, nós vamos ver que se naquela época era necessário dízimo e oferta, imagine hoje, quando naquela época o mundo habitado talvez tivesse 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, hoje são 7 bilhões. Como é que nós não vamos buscar essas almas? Né? E se naquela época era importante, imagine hoje. Né? Nós falávamos, inclusive, né, no estudo passado, quantas pessoas nós não teríamos trabalhando para o Senhor hoje se as pessoas realmente devolvessem os dízimos e ofertas. Né? Então nós temos hoje muito menos sacerdotes que podem se dedicar apenas à causa do Senhor, porque tem que estar dividido em trabalhos seculares. Precisam, porque precisam sobreviver. Mas esse era o desejo desses sacerdotes? Não era. Não é o desejo deles. Né? Enfim, aí, não sei se quer comentar algo mais. Comentar uma coisa, irmão? Por favor. A questão do sacerdócio, porque além da pessoa, o levita naquela época usar o dízimo, né? Porque ele era levita, ele tinha descendência e ele tinha direito, né? A gente vai perceber depois, mais para frente, quando a gente for entrar aprofundado mais nessa parte do estudo, né, quando eu for passar aquela parte que eu vou colocar aqui, a gente vai ver que não era só essa característica, existia uma outra característica também que fazia com que o dízimo fosse direcionado para os levitas. Não era só porque eles eram da descendência de Arão, mas existia uma tarefa que eles faziam, que eles realizavam, que aquilo também embutido com, né, a sua genealogia, a sua genética ali de ser levita, que atribuía com que o dízimo fosse oferecido a eles. Né? Então, depois a gente vai ver isso também com mais profundidade um pouquinho. Amém.
Flávio Joséfo comenta, Danilo, que sobre o meio ciclo, inclusive, da oferta, né, para restaurar o santuário, eles tinham que pegar, como é que eles faziam? Porque o operador que ia, por exemplo, restaurar a parte da tábua, né, interna, ou qualquer coisa que a intempérie havia, né, feito com que estragasse alguma coisa, com a chuva e tal, ele precisava, ele era totalmente coberto, e desciam ele por cima, de costas, ele só via, tudo que ele via era aquele pedacinho que ele tinha que arrumar ali, tudo. Ele não poderia se virar e tentar olhar para dentro, que ele morria fulminado. Então ele tinha que entrar, né, dessa forma, de costas rente à parede, e ali ele ia arrumar o que tinha que arrumar. Terminou, ele dava lá um cutucão, subiam ele de volta, porque ele não podia olhar para absolutamente nada que estivesse ali, que não fosse exatamente o ponto onde ele teria que arrumar. Veja que impressionante essa lição também, né? Então, assim, e esse meio ciclo era especificamente para isso, né? Hoje, para que seria o meio ciclo? Seria exatamente para nós podermos usar, né, nessas questões necessárias para manter o templo funcionando. Quando digo o templo agora, eu estou dizendo, né, tem pessoas, por exemplo, que se reúnem em casas, né, alugaram aquela casa especificamente para isso. Para isso é o meio ciclo, ele está em vigor, porque você não pode tirar do dízimo para isso. Teria aquele valor do meio ciclo. Então, tudo, absolutamente tudo ali, era para que se fizesse essas coisas. Não se pode usar, por exemplo, o dízimo para pagar despesas de luz, de água. Não é para isso o dízimo, né? Para isso, pode usar, se quiser, a oferta voluntária, pode usar, né, até a oferta alçada, mas principalmente o meio ciclo, especificamente, era para a restauração, né, ou reforma do templo quando fosse necessário. Não tem templo, faz em casa dos irmãos, esse meio ciclo obviamente não precisa. Agora, seria bom que se desse para outras despesas que possam haver. Bom, Deus não fez nada errado, ele fez tudo certo, né? A gente é que arruma confusão e talvez até, e nem por maldade às vezes, né? Apenas porque não sabe, não estudou, não buscou, a gente erra. Mas enfim, né? Aí diz assim, ó, versículo 10 de Malaquias 3 de novo, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Agora ele vai dizer para quê? Qual é o objetivo? Pergunto, Danilo, antes que a gente leia, será que há algum irmão que poderia dizer que hoje não há necessidade de mantimento? Vamos ver o que é o verdadeiro mantimento primeiro, né? Vamos para o livro de Salmos, no capítulo 145. Salmos, capítulo 145, versículo 15. Salmo 145, 15. Até se você puder ler, Danilo, não sei se achou aí. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Veja, eu posso pegar e dizer o seguinte aqui. Eu posso dizer, veja bem, isso aqui, o Senhor está dizendo que quando, por exemplo, você plantar o trigo, no tempo certo ele vai jogar a chuva e você vai colher. Mas eu pergunto, é só isso? Será que é desse mantimento que o Senhor está falando aqui, em primeiro lugar? Os homens espirituais têm que ler isso aqui assim: os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás a tua palavra no tempo certo. Esse é o verdadeiro mantimento. Não tem, irmão. Se o meu coração, por isso ele diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tem muito coração que está no dinheiro, que está na comida. E Jesus sempre tentou mostrar, olha, trabalhai por aquilo que não perece. Acabamos de ler. O que é que não perece? Coloca lá arroz, coloca trigo, coloca cevada num celeiro, deixa lá para você ver se não vai estragar. Os bichos vão comer, a praça vai chegar, vai comer, e vai comer mesmo. Quando você vai ver, tá cheio de cupim, carruncho, né? Quem trabalhou na lavoura sabe disso. Vai lá, o milho já está todo imprestável, porque o carruncho já comeu tudo, furou tudo, né? Então, Deus está falando aqui da sua palavra, e Jesus deixou isso muito mais claro no livro de Mateus, no capítulo 24, né? Quando ele vem e diz, quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu para dar o sustento, mantimento ao seu tempo.
Do que ele está falando ali? Ele está falando da profecia, ele está falando daqueles que pregam o que devem pregar. Pergunto de novo, falando daqueles que pregam o que se deve pregar, nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para pregar as 3 mensagens angélicas. É o mantimento do tempo certo. Nada deve nos desviar dessa missão. Então, se tem um povo que sabe, que tem que entender o que é o mantimento ao seu tempo, somos nós. Somos nós. E ele, então, voltando para Malaquias de novo, né, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Cadê a casa dele? Está aqui, ó. É aqui. Por isso, nós vamos ouvir, né, o profeta dizer, que representando Cristo ali, né, entesourei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é o templo do Espírito Santo, e a casa do tesouro, simbolizada pelo coração, né, é aquilo que te move por amor a fazer. O que move o Danilo a pregar uma palavra que só traz desgosto, só traz perseguição, só traz problema. Olha, Danilo, eu posso te dizer de coração, desde que eu aceitei a verdade presente, eu só tive problema, meu irmão. Eu não reclamo, por favor. Eu amo essa mensagem. Mas é um fato, qualquer pessoa que olhe de fora só vê problema. Quantas vezes chorar com Deus porque as pessoas acusam você, né? Quantas vezes você ter problema com o pastor, ser expulso da igreja como se fosse o pior elemento da igreja. Essa não é uma experiência minha, essa é uma experiência de todos os irmãos e irmãs que um dia resolveram entesourar no seu coração a verdade presente. É só olhar a Trindade aí, né? Então, as pessoas hoje, elas podem entender isso exatamente assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Ora, o apóstolo Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Quem que tem que pregar? Tem que pregar aqueles que têm mantimento no coração. Aqueles que têm a palavra no coração pregam para aqueles que não têm a palavra no coração. E não há um tesouro maior que esse. Não há. Aí eu pergunto novamente, será realmente que isso tudo foi abolido? Será que nós podemos, com a mão na consciência, dizer que foi abolido isso? Não é mais necessário mantimento no templo do Espírito Santo? Não é mais necessário pregar a palavra? Né? Não tem como fugir disso, irmão Danilo. Não sei se o irmão vê assim também, porque a gente nunca falou sobre isso, mas eu não vejo como a gente possa fugir dessa indagação do Senhor. Me parece muito claro, né? E aí, ele diz, e depois, olha só, depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas, da onde? Céu. Será que da janela do céu vai cair trigo? Vai cair milho? Vai cair soja? O que vai cair das janelas do céu, meu irmão? É a palavra. É a palavra. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Devolve aos meus levitas, devolve àqueles que têm o coração na mensagem, e você vai ver se eu não vou abrir a janela do céu e vou te dar entendimento na palavra que outros não vão ter, e vou levantar pessoas que vão pregar com o poder do Espírito de Deus. É o maná do céu que vai cair, né, dessas janelas quando forem abertas. É o maná do céu, mas é o maná do céu espiritual, do qual aquele maná que caiu era apenas um exemplo, era outro tipo também. Eles receberam a mensagem de saúde através do maná do céu, mas a verdade para o tempo presente é essa preciosidade que Deus quer mandar para o seu povo. E ele prometeu que vai abrir a janela do céu e vai derramar, né? E as pessoas esperando dar o dízimo para receber algo em troca, né, irmão? Acontece, né, Danilo, que Deus é tão bom que se a pessoa não tem esse entendimento mais profundo que os servos de Deus, né, que entendem o santuário têm, e eu não estou falando aqui de Rogério, estou falando de todos da verdade presente, né, que tem esse tesouro, que entendem que isso tudo é muito mais profundo do que isso, mas mesmo assim, Danilo, se me permite fazer um comentário assim, de um testemunho muito rápido, meu mesmo.
Eu comecei a conhecer o Adventismo, eu não sabia nada de nada. Nós tínhamos uma empresa completamente quebrada. Eu não dormia, eu não tinha mais paz nenhuma. Um belo dia, eu caí de joelhos Eu não era adventista, eu era um católico meio assim. Mas eu penso que sempre tive o temor do Senhor no meu coração. Penso que sim, Deus o sabe, né? E teve um dia que eu não aguentei mais, e eu caí de joelhos na mesa, tinha assim uma mesa de reunião grande nossa, e eu caí de joelhos, Senhor, eu falei, olha, eu não aguento mais, Senhor. E eu tinha ouvido falar do dízimo numa igreja adventista que eu fui uma vez, que um amigo me convidou. E eles falaram do dízimo aquele dia. E eu caí de joelho e falei, Senhor, é o seguinte, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer, a partir de hoje eu vou devolver o dízimo do Senhor. Eu vou devolver o dízimo do Senhor, mas eu não vou mentir. Eu vou devolver o dízimo para o Senhor porque eu preciso de dinheiro. É de dinheiro. E o Senhor prometeu que o Senhor vai dar dinheiro. Era o entendimento que eu tinha. O entendimento que eu tinha era esse. Eu não tinha outro. Eu jamais iria entender isso como entendo hoje. Olha, eu fiz esse pacto com Deus aquele dia. Depois eu cheguei para a Rosi, que era uma sócia minha, e disse assim, olha, Rosi, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero que, não importa, se não tiver dinheiro para pagar o aluguel aqui, não vamos pagar, nós vamos devolver o que é do Senhor e vamos confiar nele. Posso contar com isso, Rogério? Então, tudo bem, Rogério. Danilo, eu te digo, tendo os anjos de Deus por testemunha, 2 ou 3 anos de só dívida e problema, em 3 meses o Senhor resolveu todos os problemas da empresa. Não foi alguns, todos os problemas. Nós pagamos todas as dívidas, compramos um computador que na época o computador era muito pouca gente que tinha, o computador tinha que ser um computador caro, inclusive Deus nos deu um computador e nos deu na época um Chevette. Era um carrinho simples, mas gente, aquilo era o céu para nós. Então para mim ficou muito claro, Deus conhecendo minha ignorância, ele disse, bom, é isso que ele quer, eu vou dar. E Deus deu porque, penso, o Senhor sabia que com aquilo ele conquistaria meu coração e pela graça de Deus ele me conquistou daquele jeito. Tem pessoas que só vão ser conquistadas dessa maneira, mas não é o que Deus quer. Deus sabe se aquilo não vai virar um ídolo. Então muita gente, por exemplo, vai na igreja e só quer dinheiro. Deus não pode dar porque aquilo vai virar um ídolo. Entendo que no meu coração não virou e Deus sabia que não virou. Por quê? Porque pouco depois eu fiz um pacto com ele de novo. Disse, Senhor, não quero dinheiro, não quero casa, não quero carro, não quero nada. Eu quero conhecer a tua palavra. Quero só isso, Senhor. Só, eu quero conhecer a tua palavra. Por quê? Porque aí eu já havia entendido que havia um tesouro muito mais precioso do que carro, né, computador, casa. Até ali eu já tinha amadurecido. E isso aqui é para os maduros. Deus está falando para o seu povo, não está falando para o povo de fora. Vós, toda a nação, me roubais. Minha nação, não é a nação de fora. A nação de fora ele não pede. Bom, seguindo, né? Então ele diz, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Né? No livro de Neemias, capítulo 10, Neemias, capítulo 10, no versículo 37, 10, versículos 37 ao 39, diz, e veja que quando falamos de Neemias, do que estamos falando? Estamos falando exatamente da proposta desses estudos, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha só Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Né? Eles fazem um pacto, ele diz assim, ó, versículo 37, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas. E que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Veja que é o mesmíssimo caso que ele está apresentando, né? E aí diz assim, ó, versículo 39, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi dever trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite. Porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores.
Aqui veja que ele apresenta 3 classes que poderiam recebê-los, né? E finalmente diz assim, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. É a mesma linguagem de Malaquias, quando diz, para que haja mantimento na minha casa, né? E, obviamente, aqui estamos falando do mantimento espiritual mais do que o mantimento físico, obviamente, que é o que entendemos hoje, né, com uma visão mais espiritual, uma visão mais profunda, né? No livro de Hebreus, capítulo 5, Hebreus 5, versículo 12, Hebreus 5, 12, né, vai mostrar também esta questão do mantimento do tempo, que ele diz, né, dá o mantimento ao seu tempo. Olha só, diz assim, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, né? Há um sólido mantimento, em primeiro lugar, que são as coisas mais profundas de Deus. Esse é o alimento sólido. Nós diríamos que o rudimento é você entender o dízimo apenas como bênçãos físicas e materiais. Isso é leite. É o primeiro entendimento que todo mundo poderia ter e que não é o correto, mas é leite, né? Mas o sólido é quando você consegue ver de forma espiritual, de forma mais profunda as coisas de Deus, né? E é isso que Deus nos chama a fazer, ver as coisas de Deus de forma mais profunda. Disso tudo, e aí a gente entra no final desse estudo, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 25, onde, curiosamente, nós vamos encontrar que, obviamente, né, Mateus 25 vem logo depois, obviamente, repito, de Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus. Jesus mostra o que iria acontecer no fim do mundo, né? Por quê? Porque ele sai do templo, foram mostrar a estrutura do templo para ele, né? E ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles vão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, retratando o fim do mundo, ele mostra tudo o que aconteceria, imediatamente ele apresenta o sermão, né, dos 2 servos, depois ele apresenta o sermão, que é o sermão da parábola das 10 virgens, mas no sermão da parábola das virgens, ele emenda com outro. Veja, a partir do versículo 14, porque ele diz, porque isto é também, o que isto é também? O reino dos céus, porque ele iniciou a parábola das 10 virgens dizendo, né, então o reino de Deus será semelhante. Esse então, Danilo, está linkado com o fim do tempo. No fim do tempo, então, né, será dessa forma. Isso, aí eu digo, de novo, peraí, se ele está dizendo que seria assim, vamos ver se seria assim ou não, e se isso tem relação com o dízimo ou não. Veja só, versículo 14 de Mateus 25. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. No mínimo, Jesus colocou esse início depois que ele foi para o céu. Morreu, foi para o céu, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Quando isso aconteceu? Quando ele chama os discípulos. E ele entrega ali todos os seus bens. Quando ele sobe, inclusive, parte para fora da terra, de lá ele derrama o Pentecostes para o seu povo. Então, ali estão contidos todos os bens, através do Pentecostes, né? E tudo que ele daria ao seu povo dali para frente. Claro, para aqueles como os discípulos, que não estavam preocupados com casa, não estavam preocupados com dinheiro, qual era o principal tesouro? Tesouro para eles era o Espírito Santo. Eles queriam Cristo habitando no coração deles, que é o Espírito de Cristo ali. Eles já entendiam isso, obviamente, né? E receberam. Porém, vamos avançar. Aonde os 5 talentos? Veja, não dá para fugir. Quando nós entendemos ele falando aqui, quando ele fala entregou-lhe os seus bens, não há discussão. Porém, talento era dinheiro. Você falasse para qualquer judeu na época, talento era dinheiro. Tanto que era talento, dracma, didacma, denário, tudo isso era dinheiro, era moeda, né? É claro que há um outro fundo aqui, porque ele já disse antes, os bens. Então, o tempo que te é dado,
né? É um privilégio, você tem a capacidade de ensinar, a capacidade de aprender. Então você tem capacidade de aprender, mas não vai buscar, Deus vai te cobrar. Você tem capacidade para ensinar, mas não ensina, Deus vai te cobrar. Por isso o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar. Porque Deus deu a capacidade dele ser um pregador, né? Você tem capacidade para entregar folheto, Deus vai te cobrar, ele te deu dom para isso. Todos têm dons, todos. Ninguém aqui é mais fraco do que o outro no que diz respeito ao dom. É verdade que Deus deu em profusão maior a alguns. Você vai ver que tem gente mais rica, gente menos rica, gente que tem mais facilidade com a Bíblia, gente que tem menos facilidade, mas todos têm. O suficiente para a salvação, todos têm. Todos, né? Agora, claro, alguns vão exercitar, né? Alguém diria, o irmão Danilo conhece um bocado do santuário, mas ele conhece por quê? Caiu do céu para ele? É verdade que Deus abriu as janelas do céu para ele, dando entendimento, dando Espírito de Deus, dando conhecimento, mas ele teve que buscar. Se ele não estuda, né? Pedir, buscar, bater. São 3 questões ali. E eu vou buscar onde? Eu vou buscar no baú do tesouro. Não tem outro lugar onde eu vou buscar o verdadeiro tesouro. Esse é o buscar. Bater é, Senhor, derrama do teu Espírito sobre mim. Porque ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Da mesma forma, eu tenho que bater para que ele abra a porta para mim, né? Senhor, eu vou bater na janela. O Senhor prometeu. Senhor, eu estou batendo. Abre a janela. Derrama do teu Espírito para mim, né? E assim vai. Bom, aqui ele diz, entregou todos os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Não diz só que ele se ausentou logo, para longe. Claro, porque o céu, aí eu posso dizer que é longe, sem dúvida nenhuma, né? Por todos os aspectos, né? Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Veja, trabalhou com os talentos que foram dados, né? E é dinheiro. Também, por favor, também. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Dinheiro, veja bem, dinheiro, tá? Veja como há uma relação aqui, e nós já vamos ver como ela vai mais fundo. Muito tempo depois, Cristo agora veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei com ele. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Fidelidade. O dízimo requer fidelidade. A oferta requer fidelidade. Quando se fala de oferta alçada, assim como o sábado, requer fidelidade, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Veja aquela mulher, a viúva, deu 2 moedinhas, oferta, você deu pouco, vou te colocar sobre muito. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem estás, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aqui começa a história triste com a qual a gente quer encerrar mesmo. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Aqui começa o problema. Veja só. A palavra de Deus nos mostra uma coisa bastante interessante, né? João 17,3, que todos nós conhecemos, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu não posso dar ao Senhor aquilo que não estiver no meu coração. É preciso ter amor pelo Pai para devolver o que pertence a Ele. Quando eu devolvo, eu o faço por amor. E eu faço quando eu o conheço, né? A bondade de Deus te leva ao arrependimento. Quando Moisés pediu para ver a glória, esconde-te no fundo da rocha, eu mostrarei toda a minha bondade. Então, esse homem achava que conhecia a Deus, achava. Tanto que ele vem e diz assim, Senhor, eu conhecia-te. Não estudou João 17,3, não estudou, né, para entender quem é verdadeiramente o Pai. E a Bíblia resume o Pai numa frase, Deus é amor. Por isso que por amor é que se faz, né, o que a gente faz. Então,
chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Pergunta, ele conhecia a Deus? Deus é um homem duro? É Satanás que diz que Deus é um tirano. É Satanás que diz que Deus é duro. Tu fazes leis que nós temos que cumprir, se não cumprir, tu nos expulsa do céu. Veja que interessante. Então, ele diz, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Falando do dízimo, o Senhor mostra claramente que tudo é dele. Se você estudar a forma como Deus colocou, Deus primeiro mostrou a todos que tudo era dele. E ele pediu uma parte para ele. Esse homem diz, não, tu ceifas onde não semeaste, mas como assim? Tudo é o Senhor quem faz. Quem semeia é ele, quem dá a chuva é ele. Vai lá plantar a semente lá no torrão para ver se nasce alguma coisa. Não nasce nada. Se ele não comunicar a vida à semente, ela não nasce. Se ele não jogar chuva, ela não brota. Se ele não jogar chuva no tempo certo, você não tem como colher. Se ele não deixar que venha o sol para secar, você não pode colher, porque fica verde, vai estragar verde. Tudo é dele. E esse homem mostra exatamente que não conhecia. E veja que está falando exatamente de semeadura, que é o que encontramos no dízimo, né? Aquilo que era do campo, tudo, etc, etc e tal. Mas vamos ver um pouquinho mais, para ver como isso fica interessante, né? Eu conhecia-te. Então, ele achava que conhecia, mas não conhecia de verdade. E diz, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado. Então, peraí, ele amava a Deus ou tinha medo de Deus? Medo. Só tinha medo. E com medo você não pode servir a Deus. Enquanto você tiver medo de Deus, você nunca vai devolver o dízimo a ele. Enquanto você tiver medo de Deus, você nunca vai servir a ele. Você nunca vai dar uma oferta. Eu dou oferta de gratidão. Mas eu dou oferta de gratidão para quem? Para quem eu amo. Se eu tenho medo daquela pessoa, eu não vou dar oferta para ela nunca. Então ele diz, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Veja, o teu. Olha que ele mesmo diz, tu ceifas onde não semeastes, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer que o talento é de quem? É do Senhor. É teu. Tens aqui o teu talento. Olha só o que Deus vai dizer a ele agora, né? Em Cristo, obviamente, né? O Senhor, Cristo. Sempre, né? Cristo falando pelo Pai. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ah, bom, então você realmente acha que é assim? Então, olha só, como nem assim tem desculpa. Todavia vós me roubais, todos vocês. Por quê? Trazei o dízimo à casa do tesouro. Olha aqui, então. Devias então ter dado o meu dinheiro, a minha parte, aquilo que é meu, aos banqueiros. Pergunto, quem são os banqueiros? Quem são os banqueiros? Se não são aqueles que estão de posse do tesouro do céu. Devia ter dado ao pregador. Devia ter dado, então, àqueles que me conhecem de verdade. Devia ter dado aos meus banqueiros, os que administram o meu tesouro. Se tivesse feito isso, olha só, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Quais são os juros que o Senhor espera? Almas. É almas que ele quer. Pedras vivas. Então, veja. Ah, você, então, acha que eu sou assim? Então, por que não devolveu o dízimo? Se tivesse pelo menos devolvido o dízimo, teria pessoas que com esse dízimo buscariam almas para mim e me trariam as primícias das almas para mim. Trariam para mim aquilo que eu realmente prezo, aquilo que eu quero. O Senhor não deu talento para outra coisa que não seja trazer almas aos pés da cruz. E para isso ele tem banqueiros. Você pode ler esses banqueiros como os levitas modernos, que têm o tesouro do Senhor no coração e pregam a palavra. E aí ele diz assim, quando eu viesse, né, receberia o que é meu. Ele não está pedindo o que não é dele. Né? E ele, inclusive, diz, devias então ter dado o meu dinheiro. Quando o Senhor te dá algo, por exemplo, quando o Senhor te dá a semana, ele não vai te cobrar a semana. Ele só te cobra o sábado, porque o sábado é dele. Quando ele te dá tudo que ele te dá, o salário do mês, quando ele faz com que você possa comprar casa, carro, tudo, ele só pede o que é dele. O que não é dele, ele não pediu. Por isso ele vem e diz, devia ter dado o meu dinheiro.
o meu, certo? Aí, né, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha de novo a linguagem aqui, ponto a ponto de Malaquias. Voltemos à fita. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Vamos voltar para Malaquias, só para encerrar, né? Olha aqui. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É a mesma retórica aqui, né? Você vai receber em abundância, vai ter em abastança, ou seja, muito. Basta que você aprenda a devolver o que é meu. E não há a menor dúvida, quando você devolve para o levita moderno, quando você devolve para aqueles que realmente estão pregando a palavra de Deus, e tem gente pregando a palavra de Deus de verdade, pessoa busque, peça a Deus, Deus vai mostrar. Senhor, quantos testemunhos nós recebemos, Danilo, de pessoas que joelham no chão, Senhor, mostra-me, Senhor, eu quero entender a tua palavra, me mostra. E Deus mostra, canal de Maxson, de Aparecido, enfim, Deus tem o seu povo, tem. Né? Elias achou que estava sozinho, disse, não, eu tenho 7.000, tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, quem buscar, vai encontrar. Joelho no chão, Senhor, eu não acredito no dízimo, mostra-me, Senhor, mostra-me, mostra-me. Deus vai mostrar, né? Não entendeu as ofertas? Deus vai mostrar. E, acima de tudo, onde é a casa do tesouro, para quem, como e quanto devolver. O Senhor não vai deixar ninguém em dúvida, desde que o coração esteja disposto a receber e a devolver aquilo que pertence ao Senhor. Danilo, aqui nós encerramos, tá? Se o irmão tiver qualquer comentário, fique à vontade, meu irmão, né? Eu não vou avançar, tinha mais coisas em Mateus 25, mas creio que é o suficiente para a gente poder pensar naquilo que temos visto diante do Senhor, né? Interessante que o irmão comentou aí sobre Mateus 25, que eu gostaria de dar uma ênfase, é com relação à questão dos ciclos, né? Muitas pessoas ali, o irmão colocou uma outra interpretação, não só a questão dos dons, né? Mas de tudo aquilo que Deus nos dá. O irmão colocou a questão do tempo, a questão dos bens que Deus nos dá, e os dons espirituais que ele nos dá. Então, na realidade, o contexto ali é geral mesmo, né? Deus vai cobrar de tudo, e a gente tem que entender bem isso, né? Para que a gente não ache que ali é simplesmente, Deus vai cobrar se eu não estou fazendo com que o meu dom seja dado a ele da forma correta. Então, os dons que Deus oferece, eles não são só capacidade de eu fazer alguma coisa, mas os dons da bênção, né, tanto material quanto espiritual. Então, a gente tem que entender bem esse contexto ali de Mateus 25, para a gente poder ver o alimento sólido que existe ali, né, e a apresentação que Deus vem trazendo ali num sentido amplo, né, para a gente não errar e achar que ali não tem relevância a outros temas. Isso aí é muito importante a gente entender. Amém. E é curioso também, né, Danilo, entender isso. Isso mostra que todos podem colaborar, porque todos têm dom, né? Deus não é um Deus injusto. Ele não daria o dom para um e não daria dom para outro, né? Agora, por que eu fiz questão de enfatizar aqui o dinheiro? Porque é o tema em questão. Não é porque a gente, né, nós queremos dinheiro, não. O tema em questão nosso hoje é o dízimo e oferta. Por isso, e ninguém poderá negar que ele falou de talento e falou de dinheiro ali, isso é um fato. É claro que aqueles que são usurpadores vão abrir isso aqui, vão falar só de dízimo e oferta. Hoje nós demos ênfase nisso apenas porque o tema é dízimo e oferta. Agora, como frisou o irmão, e a gente mesmo falou aqui, né, tempo, inteligência, né, o conhecimento que Deus dá, sabedoria que Deus dá para aplicar aquilo que recebeu, enfim, né, os talentos são inúmeros, né? Não só os talentos diretos do Espírito de Deus, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, etc, mas também os talentos reais, físicos, né? Que a gente pode ver, com os quais a gente abençoa a humanidade também, né? Amém.
Irmão Rogério, então eu vou aproveitar ainda que a gente tem um tempinho, né, vou dar uma introdução, né, Amém. Vou pedir aí para o irmão Luiz colocar aí para nós. Agora nós vamos dar, a gente viu aí, igual o irmão Rogério apresentou, a questão da obrigatoriedade, né? Aquela questão que a gente pode entender que tudo, né, o que Deus nos deu, né, de várias formas ele enfatizou isso, que é necessário a gente devolver realmente o que Deus nos dá. E agora eu vou entrar assim na parte mais específica, né? Colocando os pontos que hoje as pessoas, os próprios leigos mesmo, têm dificuldade hoje, justamente porque o que acontece hoje no meio dos leigos? As pessoas descobrem normalmente que a Trindade é um erro, né? E começam a buscar vários vídeos de pessoas que não têm a mesma fé, primeiramente, que a nossa, e começam a se aprofundar, e essas pessoas têm pensamentos diversos com relação aos dízimos e às ofertas. E depois, o que acontece? Quando essa pessoa, ela se ajunta, né, com as pessoas que têm a fé adventista com relação aos dízimos e às ofertas, elas têm um pouco de dificuldade de entender alguns textos, né, por causa que os outros ensinamentos fogem um pouco do contexto real, né, da aplicação real, que são os dízimos e as ofertas. Então, hoje a gente vai ver, né, um pouquinho aqui agora, antes que o tempo termine ali, vamos dar uma pequena introdução para a gente dar a continuidade, então, no sábado que vem. Então, o princípio fundamental, a gente ainda não leu, na realidade, né? A gente falou bastante sobre o dízimo, mas a gente ainda não tinha entrado na questão do princípio em si. E aí, vamos ler, então, o princípio fundamental. Deixa eu passar aqui. Muito bem. O princípio fundamental número 16, ele vem trazendo esse texto, vem falando assim, ó, que os meios para o suporte da pregação do evangelho entre os homens deverão ser estimulados pelo amor a Deus e às almas. Foi tudo que a gente já comentou, né, irmão Rogério? Amém. Que o amor é o que faz realmente a pessoa dar suporte à pregação do evangelho. E dentro do princípio ele vem mostrando que o amor, né, ele não pode ser por sorteios ou por loterias de igrejas, ocasiões designadas para contribuir para divertimentos frívolos, ou seja, inclinações do pecado para a satisfação do apetite, quermesses, né, no caso, festivais, eventos sociais insanos, que são uma desgraça para a professa igreja de Cristo. Tá? Então, como o dízimo e as ofertas aí tem que ser estimulado pelo amor a Deus, a partir do momento que eu estou participando de um sorteio para devolver alguma oferta ali, né, ajudar em alguma contribuição, na realidade, eu não estou fazendo aquilo por amor. Eu estou fazendo aquilo por conveniência, né, por receber algo em troca. Tá? Então, não posso fazer quando for sorteio, não posso fazer quando for para divertimento, quermesse, que é uma coisa que a Igreja Católica pratica muito, né? Festa de São João, para arrecadar fundos, né? E aí faz aquele monte de comida, né? Para o pessoal poder arrecadar dinheiro para a igreja, né? Festivais e eventos insanos. Continuação do princípio vem falando assim, ó, mas que a porção de um rendimento na primeira dispensação, ou seja, nós temos, né, o Antigo Testamento, antes da morte de Cristo ali, que foi a primeira dispensação. Ela não deverá ser menor sobre o Evangelho. Tá? Ou seja, Paulo, ele cita isso em Coríntios, né? Ele fala que as pessoas, ele cita a primeira dispensação, os sacerdotes que viviam ali dos trabalhos, e depois ele fala, e nós que vivemos do Evangelho, não devemos, né, ser retribuídos pelo que a gente faz, né, com o pão material. E aí, continuando no princípio, vem falando que os dízimos e as ofertas é a mesma, né? Essa proporção é a mesma que Abraão, de quem somos filhos, se nós somos de Cristo, pagou a Melquisedeque, tipo de Cristo, quando ele deu 1/10 de tudo. O dízimo é do Senhor, e este 10º é um rendimento. Tá? Interessante a gente frisar bem essa parte, que o princípio fundamental traz que o dízimo é do Senhor e que este 10º é de um
rendimento, é do que rende para a pessoa. Porque muitas pessoas hoje têm uma confusão muito grande com relação à questão do rendimento. Eles acham que ali, quando Abraão deu o dízimo de tudo, né, a palavra tudo se referia de todos os bens, no geral, né, mas o décimo, né, ele é sobre o rendimento que a pessoa tem. E aí continua, é também para ser suplementado pelas ofertas dos que estão prontos a dar suporte ao evangelho. Então, o princípio fundamental, ele resume, assim, de uma forma muito interessante, todos os quesitos. E a gente vai ver ponto a ponto, né, desses quesitos, né? O suporte do evangelho, que nós estamos agora na nova dispensação, não na primeira, mas na segunda, né? O décimo de um rendimento, tá? Que é o que as pessoas fazem muita confusão, né? E, enfim, vamos ver os pontos a pontos. Alguns dizem que o dízimo só pode ser dado em alimentos, né? A gente vai ver isso aqui num contexto mais abrangente, tá? Para tirar e sanar essas dúvidas, dessas confusões, na realidade, que está sendo colocada dentro do povo de Deus nesses últimos dias. Vamos aqui, então, dar continuidade. Eu trouxe um textinho, né, para discursar sobre isso, vem falando assim, ó, hoje no meio adventista leigo, então, muitos irmãos que encontraram o real entendimento sobre a doutrina da Trindade, né, como eu já comentei, infelizmente não concordam quanto a outras doutrinas, porque vêm com entendimento, às vezes, de outras pessoas. E, lamentavelmente, uma dessas doutrinas vem sendo mudada no meio dos grupos. A gente tem, na realidade, né, irmão Rogério, um problema muito grande com os grupos, né, justamente por causa disso, né? Ela era um princípio fundamental dos pioneiros, mas esse princípio foi mudado dentro dos grupos. Tem grupos que não aceitam isso, né, fazendo com que a obra de Deus se torne, então, decadente. Por quê? A gente viu ali que, dentro do princípio fundamental, que os dízimos, ele é para sustento da obra, para pregação do evangelho, ministério evangélico, evangelístico, tá, de evangelização. Continuando aí, então, no texto. Entendendo, então, essa situação, pretendemos, então, apenas revisar hoje o ensino bíblico de uma perspectiva adventista pioneira, né? Como que os pioneiros entendiam isso, tá? E aí nós temos o livro Obreiros Evangélicos, na página 487, traz uma mensagem interessante, porque o que está acontecendo hoje também no nosso meio? As pessoas acham que elas podem usar o dízimo da forma que quiser, e elas tratam de viver para pregar o evangelho individualmente. E a gente vai ver aqui que isso não é o que Deus, né, planejou para o seu povo. Vamos lá, o texto vem falando assim, alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximar-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independente de qualquer organização religiosa. Veja que esse texto ele é interessante, porque aqui a Ellen White vem falando que as pessoas iam achar que o trabalho tinha que ser independente, né, fora de qualquer organização religiosa. A gente tem que entender que organização religiosa não quer dizer instituição religiosa. Há uma diferença, né, de organização para instituição. Ser uma organização religiosa quer dizer, a gente pode juntar eu, o irmão e mais outros e nos organizarmos, tá? Sermos organizados nos nossos dízimos, na nossa pregação, nos nossos cultos, enfim, da forma como nós vamos fazer para pregar o evangelho. Nós vamos nos organizar, tá? Então, aí nós nos tornamos uma organização, então, religiosa, porque todos ali, né, são religiosos. E ela continua, mas fui instruída pelo Senhor de que nessa obra não há isso de cada um ser independente. Ou seja, eu não posso simplesmente ser independente do irmão Rogério, o Rogério ser independente de mim, cada um querer se virar da forma que é e querer pregar independentemente. Nós temos que estar unidos, tá? E aí ela continua, as estrelas do céu estão todas sujeitas às leis, cada uma influenciando a outra a fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidariamente, seu povo deve unir-se. Tá? Ou seja, essa união, irmão Rogério, não é só
uma união de atividades, mas é uma união também naquilo que a gente leu em Mateus 25, né? Dos dons, todos os dons. A questão do dízimo, a questão do nosso tempo, a gente tem que se unir em tudo para que o evangelho possa ser realmente pregado da forma correta. Amém. Então, o princípio fundamental dos dízimos e as ofertas, né? A gente viu aí. Mas por que, então, nós estamos falando sobre isso? A realidade é uma só, né? Muitos grupos, irmãos leigos, não buscaram dentro dos pilares adventistas, porque se as pessoas tivessem buscado o que os pioneiros acreditaram sobre a questão dos dízimos, talvez não teria tanta confusão assim, né? Então, elas não buscaram dentro dos pilares, dos princípios fundamentais, e esse preceito que foi instituído pela palavra de Deus e revelado aos adventistas pioneiros, e então estão hoje, com entendimentos particulares, essas pessoas, e diferentes quanto à forma e utilização dos dízimos e das ofertas. Vamos citar, então, alguns exemplos. Algumas pessoas que estão dentro dos grupos hoje, leigos, acreditam que os dízimos são um princípio apenas utilizado no Velho Testamento, que hoje eu não preciso mais dar dízimo. Hoje nós, então, vivemos sobre o princípio só das ofertas. Tá? Não, eu posso dar, então, o tanto que eu quero, do jeito que eu quero. Pois o Novo Testamento nada fala a ordenança dos dízimos, mas somente de ofertas. E a gente pôde ver aqui que, na realidade, o Novo Testamento ele dá ênfase, né, ao que foi dito já lá atrás. Então, devo somente ofertar, as pessoas pensam. E isso seria a quantidade que quiser e quando quiser. Outra coisa é que dizem que os dízimos só devem ser pagos em cereais ou como alimentos, né? Da mesma forma que era feito no passado no santuário. Então, não se pode pagar nos nossos dias as pessoas que vivem da pregação do evangelho com dinheiro. Tá? Tem pessoas que têm esse pensamento. Fala, não posso dar dinheiro, eu tenho que dar de alimento para o evangelista. Tá? Outra situação é também pessoas que não sabem qual seria a diferença entre os dízimos e as ofertas. Entendendo que não há diferenciação, então, entre eles, ou que pode ser utilizado todos os tipos de dízimos citados na Bíblia para ajudar aos pobres com doações ou qualquer outra situação. A gente vai ver isso aqui, dentro do contexto que a gente vai estudar. Então, entendendo essa necessidade, né, de esclarecimento desses pontos, né, que os dízimos e as ofertas são um sistema instituído desde lá do princípio, a gente vai ver isso, a gente já deu uma pincelada, né, sobre isso, e que os princípios fundamentais estabelecidos por nossos pioneiros também os põem sobre esse mesmo entendimento correto, e que os mesmos são um meio no qual Deus utiliza para o avanço da obra e para o nosso ensino e desenvolvimento. Vamos agora, então, mostrar aos irmãos toda essa base, né, escriturística, tá? Que traz aí para nós aí esse sentido específico do dízimo. Mas, para isso, é necessário a gente entender o conceito geral. A gente vai ter que ler tudo sobre os dízimos no Velho Testamento, entender tudo que era feito no Velho Testamento, para entendermos, na realidade, qual é o princípio e como que hoje, né, está instituído, né, o dízimo. Tá? Então, vamos aos fundamentos bíblicos, né, dos dízimos e das ofertas. Tá? No Antigo Testamento se faz referência ao dízimo 35 vezes. Eu acho que o irmão Rogério caiu aí, vamos esperar ele voltar, né? Aí já tá. Caiu sim. Daqui a pouco, quem sabe, talvez ele consiga reconectar. Então, no Antigo Testamento, temos 35 vezes referência ao novo, né, aos dízimos. E no Novo Testamento, 10 vezes. Tá? Agora, antes da gente entrar, né, necessariamente aí nos textos bíblicos, é necessário a gente ter algumas regras, tá, para a gente poder, quando a gente for ler todos os temas que a gente for apresentar aqui, possa ser claro para o nosso entendimento. Essa regra número 4, né, está num outro estudo, né, que talvez um dia a gente pode estar passando para vocês, que é com relação às regras de interpretações bíblicas que Ellen White aprova, né, quando Miller estava estudando as profecias. E ela vem falando assim, que a gente deveria estudar da mesma forma que Miller utilizou. Tá? Então, vamos ler aqui a regra que Miller utilizou. Para entender doutrina,
a gente tem que juntar toda a escritura acerca do tema apresentado que você deseja entender, tá? Eu não posso simplesmente pegar um pontinho só num cantinho e outro, não. Quando está se falando de doutrina, porque o dízimo é uma doutrina, a gente tem que juntar toda a escritura acerca do tema, ou seja, eu tenho que pegar todos os temas que vem falando sobre dízimo e uni-los, tá? Para mim poder entender realmente o sentido. E a gente ainda tem que deixar que cada palavra tenha a sua influência apropriada. Tá? Por quê? Às vezes a palavra ela tem mais de um significado. Tá? Bom, eu dou sempre esse exemplo, né? Talvez eu até falei aqui, que a palavra manga, né? Quando estamos falando ali no sentido de alimento, ela está se referindo à fruta. E quando estamos falando no sentido de vestimenta, estamos falando da manga da camisa, correto? Então, cada palavra ela vai ter a sua influência de acordo com o tema. E aí, se a gente pode formalizar uma teoria sem contradição, né, dentro desse parâmetro, a gente não deve estar no erro. Tá? Isso foi uma das coisas que Miller entendeu quando ele estudou as profecias. A outra situação é como saber se a palavra, já que nós temos que ver as palavras, sabemos que a Bíblia apresenta palavras figurativas e palavras literais. Como eu devo saber, então, se a minha palavra é figurativa? Se der bom sentido, tá? Assim como está escrito, e não viola o quê? A simples lei da natureza. Tá? Se a palavra que eu estou lendo ali, ela não viola a lei da natureza, as coisas comuns que a gente conhece, então terá um sentido literal. Tá? Não será figurativo. Tá? Mas quando essa palavra ela foge, né, da simples lei da natureza, a palavra, então, é apresentada de modo figurativo. Tá? Vamos adiante, então. Agora vamos entrar nos textos. Entendendo isso, que ora as palavras elas estão figurativas, ora elas estão literais, né, que a gente tem que procurar sempre olhar o tema para a gente poder entender o significado das palavras. Vamos aí, então, a uma primeira pergunta. De quem são todas as coisas? A gente vai primeiro agora fazer uma ênfase aqui da importância de realmente saber que todas as coisas são de Deus e que Deus ordenou que os dízimos fossem devolvidos porque é uma retribuição que a gente faz de coração, assim como a gente já comentou. Salmos, capítulo 24, verso 1, vem dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 50, versos 10 e versos 11, vem dizendo: porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Ou seja, a terra é de Deus, né? Todos os habitantes dela são de Deus, tudo é dele. Os animais, né, são dele. E o que mais seria de Deus? Ageu 2,8 vem dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deuteronômio 8,18 vem dizendo: antes te lembras do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá forças para adquirir riquezas. Ou seja, até a nossa saúde, as nossas forças, tudo, né, o que nós temos, é Deus que nos dá. Tá? Então, de Deus é todas as coisas. Então, se de Deus é todas as coisas, que declarações de Cristo indicam que o homem, né, não é o original proprietário? Tá? Se de Deus é tudo, lógico que o homem não pode ser o proprietário das coisas, mas é o mordomo dos bens de Deus. Né? A gente vai ver dentro daquele texto que a gente leu um pouquinho antes aí do irmão finalizar, Mateus 25:14, né, traz uma parábola, e essa parábola mostra que nós somos mordomos de Deus. E falando, porque isto, o quê? O reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ou seja, Deus nos deu todas as coisas. Desde que o homem, Adão e Eva, foi colocado nesse mundo, Deus deu para Adão ali, falou, ó, tudo isso aqui você vai reinar sobre tudo. As coisas era de Adão? Não era. Tá? Mas ele era o mordomo ali, o representante de Deus na terra. Nós somos o representante de Deus na terra.
Então, nós somos simples mordomos de Deus, nada é nosso. Nós não podemos dizer que a minha casa é minha, né, o dinheiro é meu, tudo que eu tenho foi bondade de Deus para comigo. Então, Ele que me deu. 1 Coríntios 4:7 vem dizendo, porque quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? O que a gente tem que a gente não recebeu de Deus? E se o recebeste, por que te glorias como se não a houveras recebido? Então, 1 Coríntios 4:7 traz essa verdade à tona, que nós somos simples mordomos de Deus, tudo nós recebemos de Deus, e às vezes a gente acaba se gloriando, né, fazendo igual Nabucodonosor, né, quando chegou lá, olha o meu império, né, as minhas coisas aqui que eu conquistei com o meu poder. E infelizmente, a gente não reconhece que todas as coisas é Deus que nos dá, é Deus que comanda tudo, né, e é Ele que está à frente de tudo. Então, se todas as coisas são de Deus, e nós somos simples mordomos de Deus, quais então seriam as maneiras que Ele nos recomenda para que possamos honrá-lo? Provérbios 3:9 mostra isso bem claramente. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Tá? Ou seja, a gente tem que honrar com todos os nossos bens, mas a primeira parte que eu tenho que dar para Deus é dos meus ganhos. A palavra ganho, ela tem o mesmo significado de rendimento, tá? Ou seja, aquela mesma questão que a gente já viu no princípio fundamental, né, que lá vem falando que a parte, né, da primeira dispensação sobre o rendimento, eu não posso dar menos do que isso, tá, do que foi pedido na primeira dispensação. Tá? Continuando. Então, que parte dos ganhos ou renda de cada um Deus reclama especialmente como sendo sua? A gente sabe bem claro isso, mas vamos ler. Levíticos 27:30 vem falando. Também todas as dízimas do campo, dízimas, né, no caso a 10ª parte, tá? Todas as dízimas do campo, do que se refere? Da semente do campo, do fruto das árvores, tá? São do Senhor, santas são ao Senhor. O que é a semente do campo e os frutos das árvores? Não é o rendimento do que rendeu para a pessoa? Tá? Então, quando nós pegamos o texto anterior, o ganho, quando pegamos o princípio fundamental, falando do rendimento, quando nós pegamos aqui da semente do campo, dos frutos das árvores, nós vemos que o dízimo está fixado sobre a renda da pessoa, o que rendeu para ela os bens dela, tá? Que Deus os dá, né? Que Deus nos dá. Então, a gente vai ver isso várias e várias vezes dentro da palavra, né? Que o dízimo ele está fixado sobre a renda. Tá? E então, vamos agora entrar um pouquinho, né, para a gente não passar muito do tempo, sobre os dízimos no Velho Testamento. Tá? E depois, sábado que vem, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade aí. Vamos entrar só mais um pouquinho aqui sobre essa questão dos dízimos no Velho Testamento, para dar um gostinho de quero mais para o sábado que vem. Né? Então, nós vamos falar sobre os primeiros dízimos. Acho que a gente comentou um pouquinho, né, irmão Rogério, sobre isso, que no Velho Testamento nós temos 2 tipos de dízimo. Nós temos ali os primeiros dízimos, tá, e temos os segundos dízimos. E nós vamos ter que entender dentro de que contexto está o primeiro dízimo e dentro de que contexto está o segundo dízimo, para que justamente não haja confusão. Porque quando chegamos ali, né, em Deuteronômio 14, né, quando ali vem falando ali que o dízimo foi usado para comprar comprar alimento, comprar isso, comprar aquilo, e a pessoa se fartar daquilo, as pessoas acham que ali foi utilizado o primeiro dízimo. Tá? E existe um equívoco dentro desse pensamento. Tá? Mas vamos aqui dar primeiro uma ênfase, né, ali no primeiro dízimo, depois nós vamos entrar no segundo dízimo. Então, para o sustento de quem e para que obra era destinado os primeiros dízimos em Israel? Tá? Vamos ver aí número 18:21, vem falando assim, ó, e eis que aos filhos de Levi, a gente já viu isso, né, irmão?
foi diretamente aos filhos de Levi. Tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, eu comentei um pouquinho ali, um pouco atrás, quando a gente estava comentando, né, quando o irmão estava passando, que existiam dois motivos, tá, que eram devolvidos os dízimos. Primeiro, por causa da herança, né, e o segundo, pelo desempenho do ministério. Tá? Porque a pessoa está exercendo um trabalho, tá, para Deus. Né? Ali os levitas, eles exerciam um trabalho para Deus. Eles exerciam o trabalho, né, a execução do trabalho na tenda, né, ali, da congregação. O ministério que eles exerciam. Existiam pessoas que cantavam, existiam pessoas que tocavam, existiam pessoas que faziam as reparações no templo, igual o irmão comentou, existiam, né, os sacerdotes, enfim, nós temos várias atribuições de atividades que o dízimo era atribuído, tá? Então, mas é porque a pessoa exercia, tá, uma função, um ministério, tá, uma atividade ali dentro do sistema. Tá? E as formas de dízimo, então, apresentadas no Antigo Testamento do sistema levítico, né? Então, antes que teçamos maiores comentários, o esboço a seguir vai ajudar a gente a compreender as rendas do templo e as suas finalidades. E depois que a gente vê isso, eu vou finalizar. Tá? Porque existiam várias formas de dízimo apresentado no Antigo Testamento, no sistema levítico, e a gente vai ver agora aqui dentro de um esboço. Né? A primeira forma era para os sacerdotes, levitas, então, no caso de quê? Da família de Arão. Tá? Se nós pegarmos aí, vamos abrir aí a nossa Bíblia em Levíticos 7:35, tá? Levíticos 7:35. Levíticos 7:35 vem falando assim: esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. Tá? Então, se vocês pegarem ali em cima do verso 28, né, às vezes tem um títulozinho em algumas Bíblias falando assim, a porção dos sacerdotes. Tá? Então, nós vamos ter ali, dentro da porção dos sacerdotes, a gente viu que temos aí, letra A, todas as ofertas que não eram queimadas. Letra B, todas as coisas consagradas a Deus por voto, como a gente já comentou, isso daí. Todas as primícias, né? A gente também já comentou, já leu um pouco sobre isso. Todos os primogênitos dos animais e o dízimos dos dízimos dados pelos levitas. Então, a família de Arão, que exercia ali o sacerdócio, tá, ela era alimentada pelo dízimo dos dízimos. Por quê? O dízimo, a 10ª parte, como a gente já leu anteriormente aqui, era dado a todos, né? O dízimo era dado por herança aos filhos de Levi, era a todos eles, tá? Aquela 10ª parte geral, né? E o dízimo dos dízimos, então, ele era dado especificamente para o sustento do sacerdote. Vamos ler aí, então, também Números, né, 18, tá? Versos 8 a 19. 18, versos 8 a 19. Ou a gente pode ler só o 8 e o 19 também, tá? Para não acrescentar muito, que depois a gente pode voltar no sábado que vem, ler tudo isso daí. Vamos ler só o verso 8 e depois o verso 19. Vem dizendo assim: disse mais o Senhor a Arão, verso 8, eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção a tenho dado a ti, e a teus filhos por estatuto perpétuo. Certo? Vamos agora ao verso 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor para ti e para as tuas
descendência contigo. Então, nós temos aqui um princípio, né, que existia uma parte, né, dos dízimos, os dízimos, as primícias, que era dado especificamente, tá, então, para os sacerdotes. Para os levitas, como a gente já viu ali em Números 18, né, a gente vai ver que existia uma parte, né, que era específica para todos. Tá? Os dízimos de tudo em Israel. A gente já até leu esse verso, eu não vou voltar, tá, gente, para a gente não gastar mais tempo. O 3 aí, o tópico 3 vem falando assim, para os pobres, destinava-se, então, um segundo dízimo. Tá? Isso está em Deuteronômio 12, 14 e 26. Tá? Havia também outras provisões mosaicas destinadas a proteger os desafortunados, como as respigas e o ano sabático, tá? Mas este não é o assunto, né, que nós vamos entrar agora. Mas eu deixei aí o dado, quem quiser procurar. Tá? Então, nós vimos aí que o dízimo, ele tinha uma função, né, o dízimo dos dízimos, ele tinha várias repartições, né, várias funções dentro do sistema de dízimo. Um dízimo era designado diretamente para os sacerdotes, outro era para todos, né, todo Israel, para todos os levitas. Outro tipo de dízimo, que era o segundo, era designado especificamente para os pobres. E nós tínhamos também um tipo de dízimo que era específico para a construção, reforma e manutenção do templo. Tá? Esse dízimo, ele vinha de impostos anuais. Perdão. Eu começo a falar muito, irmão. Começa a coçar a garganta. Sobre o dinheiro também dos resgates, né, das pessoas, coleta feita pelos sacerdotes e ofertas voluntárias trazidas ao templo. Então, a gente pode, assim, sintetizar, né, de uma forma, assim, mais simples, esses 4 tipos, tá, de dízimos, que eram dados, contribuições, às vezes ofertas, às vezes dízimos, tá, colocando tudo num contexto geral. Então, sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos, então, ver, né, especificamente isso daí. Nós vamos ver sobre o segundo dízimo, né, ver especificamente sobre o primeiro, como que ele era dado, como que o segundo dízimo era dado, e vamos ver todo o sistema, porque só entendendo todo o sistema que a gente não vai conseguir, que a gente vai conseguir, na realidade, entender o que, né, Deus deixou, né, de luz para o Novo Testamento, né, com relação a isso. E não vamos ter dúvida, então, né, de como que Deus planejou, né, que todas as coisas fossem feitas para os nossos dias de hoje. Tá? E como que o dízimo hoje realmente tem que ser feito. Porque entendendo a mudança, né, do sistema levítico, como que era feito para o nosso hoje, isso vai ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo, como que Deus realmente organizou todas as coisas, né, fundindo, né, não só a questão do dízimo, mas com várias outras situações, né, dentro ali do conceito mosaico, né, da antiga dispensação, da primeira dispensação, para a dispensação evangélica. Aí eu vou dar aqui as minhas últimas considerações, irmão Rogério, para a gente poder já finalizar, né, porque já passou bastantinho aí do tempo, né. Que Deus abençoe a cada um de vocês, então, e não percam, né, de ter a continuidade sábado que vem, para que vocês possam, então, realmente entender, porque eu acho que poucas pessoas sabem ponto a ponto, né, de como era feito, né, o sistema do dízimo lá no passado, no sistema levítico. E por isso que as pessoas se confundem tão facilmente. Quando a gente estava na instituição, a gente ouvia falar sobre o dízimo muito superficialmente, né? Não tinha, assim, uma profundidade. Se você quisesse uma profundidade, era necessário você ir pesquisar por si só, né? Ou, às vezes, você tinha que ficar implorando material para poder saber o que realmente ali, a profundidade dos dízimos, né? E hoje nós vamos trazer para vocês, né, uma explicação, trazendo já quase mastigado, né, essa questão aí, para que fique claro e cada um de vocês possam realmente entender. Que Deus abençoe a cada um. Eu vou pedir para o irmão Rogério agora também finalizar, né, dando aí a
a sua última mensagem. Bom, amém a todos, né, que Deus possa realmente gravar no nosso coração o que temos aprendido aqui, embora nós não houvéssemos combinado, fica bem claro que o irmão, além de apresentar textos bíblicos, tem apresentado também textos da inspiração para aqueles que creem, né? E eu acredito realmente que, no final das contas, a questão tanto do dízimo quanto da oferta, ela pode ser resumida naquilo que temos falado aqui, né? É uma resposta voluntária ao amor àquele que é dono de tudo, né? Deus é dono de tudo, como foi mostrado aqui, e ele vem, sendo dono de tudo, nos coloca como mordomos, como o irmão disse, e ele pede que se devolva uma parte que é dele. Alguém até poderia dizer, mas por que simplesmente então o senhor já não pega o que é dele? Em vez de me dar, né, 1.000, por que ele já não me dá só 900 e fica com 100 que é dele? É exatamente assim que nós não teríamos, né, a resposta de amor que o senhor espera para provar realmente o coração de cada um, né? Então, nós somos convidados a participar dessa obra fantástica. Aquele que pode pregar, prega, aquele que pode entregar um folheto, entrega um folheto, aquele que tem o dom do discernimento, usa o dom do discernimento, aquele que canta, enfim, né? Todos podem participar e todos podem colaborar com a obra do Senhor. Isso que, para mim, assim, é o mais fantástico, inclusive, especificamente em relação ao dízimo, quando a gente vê a 10ª parte, né, mostra que todos ficam iguais perante Deus. Ninguém dá mais e ninguém dá menos, quando todos dão exatamente o percentual correto dos seus ganhos, dos seus rendimentos, enfim, daquilo que realmente veio para eles como um acréscimo do que Deus lhes dá, né? Tá bom? Danilo, eu não sei se você vai orar ou eu oro, como é que você quer fazer? Eu oro. Ok. Vamos orar, então? Tem mais algum comentário, Danilo? Não? Vamos orar, então. Bondoso Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor, porque no tempo em que vivemos, o Senhor não só está tentando resgatar aquilo que foi ensinado nas veredas antigas, naquilo que hoje temos chamado de reconstrução dos muros de Jerusalém, naquilo que, infelizmente, com o tempo foi perdido, e o Senhor, desde 1844, começou a resgatar no meio do seu povo, quando chamou um povo a entender a luz que emana do santuário, e, obviamente, Senhor, do qual os dízimos, as ofertas alçadas, as ofertas voluntárias, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, o dízimo trienal, o dízimo anual, enfim, tudo, Senhor, faz parte desta reconstrução que o Senhor espera que o teu povo faça, para que todos nós possamos realmente, Senhor, estar unidos em uma verdade que o Senhor estabeleceu de forma muito sólida no meio do teu povo. Te pedimos que o Senhor possa gravar no coração de cada um daqueles que estiveram conosco, daqueles que estarão ouvindo no futuro, daqueles que no sábado ouvirão um pouco mais, de forma ainda mais sólida, aquilo que o Senhor nos tem dado, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa realmente gravar no coração de cada um de nós essas lições maravilhosas, para que elas não só sejam letras mortas, mas elas sejam, acima de tudo, espírito e vida em nossos corações. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos por Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Irmão Rogério. Oi, irmão. Pois não. Tá dando um retornozinho? Ah, tá. Só para lembrar aqueles que estão nos assistindo, e talvez tiveram outras perguntas aí, né, no chat, né, conforme estavam passando aí o estudo, nós estamos anotando todas as perguntas, tá? E vamos, ao final, né, do estudo, ao terminarmos todo, né, o estudo, nós vamos responder cada pergunta. Tá? O irmão Luiz Devais está anotando tudo ali, tá, para que vocês possam depois serem respondidos, ok? Que Deus abençoe a todos.